É um pássaro? Não. É um avião? Não. É o Super-Homem. Hoje vamos falar da evolução de um dos maiores heróis de todos os tempos. E como ele evoluiu, desde a sua primeira versão até agora no Snyder Cut. Vem comigo que o vídeo de hoje tá literalmente de outro mundo. Ele é forte, ele é justo, ele é simpático e nas horas vagas ele também é jornalista. Que isso, hein? Um super-homem. E ele já teve muitas e muitas versões diferentes até chegar na que conhecemos hoje. Quem vê esse Superman sério e pensativo como nos filmes atuais da DC, nem imagina que antes não era bem assim. Ele foi criado nos quadrinhos no início da década de 1930 e agora você pode não acreditar, mas no início ele era um vilão. Cara, como assim o Superman era um vilão? Não, gente, eu não tô falando besteira não, é sério. Na sua primeira aparição, o Superman era um vilão com poderes psíquicos que queria dominar e manipular toda a humanidade. Isso aconteceu em 1932 na revista Amazing Stories. Com o fim dessa revista aí em 1933, seus criadores Jerry Siegel e Joey Shuster pegaram esse Superman do mal e reescreveram ele como se ele fosse um herói. Que no caso ele é hoje em dia. E daí eles pegaram isso e tentaram vender para esta editora aqui, Consolidated Books Publishing. Mas a editora veio falando, não, mas a gente não tá mais postando história em quadrinhos, né? Imagina o remorso que eles têm, né, hoje em dia. E aí os criadores, totalmente frustrados, pegaram o negócio lá e simplesmente botaram fogo e falaram, não quero mais fazer. E dessa história aí só restou esta capa. Depois disso, em 1938, na Action Comics 1, estreou a primeira versão oficial do Superman. E a partir daí, ele só voou. Voou, entenderam? O cara, é porque ele voa, né? Então... Em um ano, o sucesso foi tão grande que o Superman ganhou a sua própria revista e o nome era Superman. E foi essa revista do Superman que marcou a Era de Ouro da DC. Nessa mesma era foram criados outros grandes heróis da DC, como Batman, Mulher Maravilha e tudo mais. E o sucesso dele durou até mesmo durante as crises de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Superman teve suas histórias publicadas sem interrupções até 1961, quando foi criado o conceito de universos paralelos. E aí descobrimos que os heróis tinham várias versões em vários mundos paralelos diferentes. E sabe o que é mais maneiro? Esse primeiro Superman era da realidade conhecida como Terra 2 e tecnicamente não fazia parte do universo principal da DC. Ele seria Kal-El, um personagem distinto que coexistia com o Superman oficial na Terra 1, que era o personagem que protagonizava, palavra difícil, né? Protagonizava as HQs na década de 60. Já o Superman da Terra 1 fazia parte da Liga da Justiça. Aquela primeira versão que a gente conhecia como Terra 2 fazia parte da Sociedade da Justiça. Ficou confuso? Pera aí que eu vou te explicar. É o seguinte, a primeira versão publicada do Superman era ele na versão da Terra 2. Depois da chegada da Era de Prata da DC, ele ganhou uma versão repaginada e aí descobrimos que aquela versão era da Terra 1. Essa é uma informação bem importante, porque essa é a versão do Superman que mais ganhou vida fora das histórias em quadrinhos. E é essa versão que fizeram vários filmes até a versão do Snyder Cut, é essa versão do Superman. Mas é claro que muita coisa rolou desde o primeiro quadrinho até hoje em dia. O Superman teve desenhos animados, teve séries, filmes, e eu separei tudo aqui pra vocês, vamos lá. Mas antes disso, uma pergunta, já deixou o seu super like nesse vídeo? Já se inscreveu aqui no Operação Cinema? Faz isso. Já? Então bora. Antes da gente ir para as adaptações, vamos primeiro para a origem do Superman. A ideia padrão é que ele é um órfão de um planeta que explodiu. Sim, o planeta dele... Mas, como o pai dele era tipo um cientista lá bonzão, pegou o filho, meteu numa nave e pá! Mandou pro espaço em direção à Terra. Em 99% das vezes, ele cai no Kansas, nos Estados Unidos. E é adotado pela família Kent, que daí ele ganha o nome de Clark Kent. Vocês perceberam que eu falei 99%, né? Mas, Dearo, e o 1%? Cadê ele? Tem uma versão que ele cai em Metrópolis e aí o governo mantém ele prendido. Prendido não, preso. Tem uma versão que ele cai em uma propriedade privada e ele é adotado pela família Luthor. Tem até uma versão que ele cai na Rússia e daí meio que ele vira uma arma russa
super poderosa. Enfim, 99% dos casos é seguinte: ele segue a vida lá como filho dos fazendeiros, depois ele resolve virar jornalista. Claro, né? Não dá pro emprego de super-herói pagar os boletos, então ele tinha que ser jornalista também. Em 1941 ele ganhou uma série animada para o cinema, chamado de Superman. A série animada, meu Deus, quanta criatividade. Super-Homem. E teve uma temporada de 17 episódios que durou até 1943. Essa série é considerada uma das 50 melhores séries já criadas para o cinema. Era quase um filme mesmo, só que dividido em vários episódios. Mais veloz que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de saltar edifícios com simples pulo. O Homem de Aço, Super-Homem. As histórias eram cheias de ação e a animação era muito boa para a época. Em 1948 ele ganhou a sua primeira versão live action, que levava apenas o seu nome no título. Esse povo é muito criativo com o Superman, né? Essa série durou apenas 15 capítulos e o Superman era interpretado pelo ator Kirk Alyn. Apesar de curtinha, ela foi considerada um marco na história do Superman. Tinha uns efeitos um pouco duvidosos? Tinha. Mas a galera gostou, então eles pensaram, nossa, então vamos fazer mais coisas do Superman, não é? Tá bombando? Quero dinheiro. E daí rendeu o primeiro filme live action do Superman, Superman and the Mole Man, em 1951. Eu não sei se você pegou pelo título, mas os vilões na época eram o quê? Os Homens Toupeiras. Isso mesmo, os primeiros vilões do Superman no filme live action era o quê? Era o Lex Luthor? Era um vilão super poderoso? Não, era os Homens Toupeiras. Não dá pra acreditar. Meu Deus! Daí em 1952 foi lançado a nova série do herói, com o título As Aventuras do Superman, que durou até 58 e foi totalmente um sucesso. Yes, it's Superman. Essa série durou 6 anos e consagrou o ator George Reeves como Superman. Além dessa série, ele aparecia como Superman em comerciais de TV e em algumas outras produções. Como naquela época os efeitos especiais não era lá grande coisa, o Superman meio que não voava muito. O negócio mesmo dele era sair correndo e pular janelas. Isso ele fazia muito bem. Mas voar que é bom, nada. E para colocar o seu tradicional uniforme, ele usava qualquer beco de uma rua. Se as séries e os filmes deixavam meio a desejar e os efeitos especiais não eram tão bons, as animações vieram com tudo e deixou todo fã maluco. Em 1966, fomos apresentados as novas aventuras do Superman. As Novas Aventuras do Super-Homem. Uma série animada que teve 36 episódios e temos um Superman mais parecido do que temos hoje em dia. O invencível paladino de todas as boas causas que, sob o disfarce do modesto jornalista Clark Kent, sempre alerta na redação do seu jornal, trava uma batalha sem fim contra os inimigos da humanidade. O herói enfrentava vários perigos e vilões clássicos. Chega de homens topeira. Tinha o Toyman, o Brainiac e Lex Luthor. Daqui pra frente as coisas vão ficando bem melhores. Já em 1973, o Superman entra para um grupo de heróis que, apesar de ainda não ser a Liga da Justiça, fez muito sucesso, os Super Amigos. Super Amigos. Mineração espacial. Aqui nessa animação, o Superman dividia a tela com outros heróis. O Batman, o Robin, a Mulher Maravilha e até o Aquaman. A animação era bem legal, só que o roteiro era meio perdido, meio confuso. Apesar dessa série ter muita ação e os fãs gostarem muito, foi nessa série também que os heróis tiveram seus momentos mais constrangedores. E nem o Superman escapou dessa. Precisamos de todos os nossos poderes para detê-los. Deter o Super-Homem agora é tão fácil como espantar uma mosca. Depois, em 1978, nosso herói ganhou um filme para o cinema. Queria se tornar um dos clássicos de todos os tempos, Superman, o filme. A criatividade continua top. Aqui ele foi interpretado pelo Christopher Reeve e o resultado foi muito bom.
Fala aí se essa musiquinha clássica não te deixa todo arrepiado. Esse filme é muito bom. Esse filme foi um sucesso de ganhar dinheiro e de crítica também. Além dos efeitos especiais agora estarem bem melhores do que antes. E ele rendeu 3 sequências. Superman 2, a aventura continua, a criatividade continuou muito boa. Superman 3, de 1983. E Superman 4, Em Busca da Paz, em 87. E haverá paz quando todos os povos do mundo quiserem tanto isso. Depois desse sucesso todo no cinema, o Superman volta para as telas de TV em uma animação, isso em 1988, e o desenho se chama Superman, criatividade. E nessa animação o Superman tá tipo muito forte, quase indestrutível, como conhecemos ele hoje em dia. Essa série teve apenas uma temporada de 13 episódios, mas ainda assim foi uma das melhores animações com o Superman. Deu pra perceber que os filmes fizeram tanto sucesso que a musiquinha virou a musiquinha oficial do Superman. Em 93, estreou a série live action Lois e Clark Kent, As Novas Aventuras do Superman. Pois é, o Superman tem várias aventuras. E essa série focava mais na relação da Lois Lane com o Clark Kent. Não focava tanto na ação e no Superman batendo nos outros. Lois, Superman is what I can do. Clark is who I am. E essa série tinha uma pegada mais cômica, sabe? Mas ainda assim tinha alguns momentos de ação e também foi boa. Ela durou até 97 e foi um Superman muito marcado pelos fãs também. E daí chegamos em 2001, um ano muito importante para o Superman. Nesse ano ele não ganhou apenas uma adaptação, ele ganhou 2. E as 2 chegaram quebrando tudo na TV. Sério, eu tenho certeza que você assistiu pelo menos uma dessas 2. A primeira é a série animada da Liga da Justiça, que, meu Deus, era muito boa. Os melhores super-heróis da DC reunidos pra bater nos vilões. Claro que no meio deles não poderia faltar Superman. E nessa animação conhecemos uma das versões mais poderosas do Superman. Superman tinha um poder quase ilimitado e batia em todo mundo. O cara era tão forte que ele se estranhou com o Shazam e ainda fala: eu sempre controlei meus poderes pra não destruir a Terra. Quão forte uma pessoa tem que ser pra falar isso? Pois é, ele saiu no soco com o Shazam e ainda tirou onda. O cara é brabo demais, né? Tem que ser doido pra entrar numa briga com o Superman. Nessa série, ele é muito forte porque ele já tá um pouco mais maduro e controla muito bem os seus poderes. Mas a outra produção de 2001 era totalmente o contrário. Focava no Superman adolescente que estava aprendendo a lidar com seus poderes. Você sabe qual série eu tô falando, né? Smallville, As Aventuras do Superboy. Essa série foi tão boa, mas tão boa, que durou 10 temporadas. 10 anos de série. As aventuras do jovem Clark Kent descobrindo seus poderes e batendo em vilões. E foi um enorme sucesso. Todo mundo acompanhava esperando o momento que ele ia virar o Superman que conhecemos com o uniforme do Superman. Porque ele não usava. Só que a gente ficava lá assistindo, esperando, comendo pipoquinha, esperando. E ele só foi fazer isso no último episódio da última temporada. Mas isso não impediu a série ser cheia de ação e cheia de efeitos especiais bons. Essa série foi tão marcante que em 2020, no evento Crises nas Infinitas Terras, que foi um crossover gigante de séries da TV da DC, que envolvia Arrow, Lendas do Amanhã, Flash e Supergirl. Eles acabam visitando este mesmo Clark Kent. A gente vê que ele era da Terra 167, 10 anos após os eventos finais da série. O Lex Luthor até tenta influenciar ele com uma pedra de kryptonita, só que daí a gente descobre que ele tá imune. That's kryptonite, which has no effect on me ever since I gave up my powers. You gave up? Porque ele abriu mão dos seus poderes para viver com a Lois e seu filho sem as tretas de vilões e bater nos vilões. You were basically a god. You could fly. You could see through walls. You had super strength. Mas enquanto rolava o Smallville, ainda tivemos Superman o Retorno, um filme de 2006.
era uma continuação direta de Superman 2, ignorando totalmente Superman 3 e Superman 4. Pra que seguir, né? Vamos ignorar e fazer outro. Esse Superman foi feito pelo Brandon Routh e foi recebido meio que... não tão bom, mas também não tão ruim, né? Então... Mas ainda assim, foi o primeiro retorno do Superman para o cinema. Aliás, o filme se chama Superman O Retorno. Eles são muito óbvios. Ainda naquele visual clássico de cueca em cima da calça, né? Gel no cabelinho. Mas, ainda assim, era o bom e velho Superman fazendo o que ele fazia de melhor, né? Batendo em todo mundo. Vocês viram isso? Não é exagero quando eu falo que esse cara é quase indestrutível. Ele parou uma bala com o olho. Gente, em 2013 conhecemos a atual versão do Superman nos cinemas. A Warner decidiu fazer um universo compartilhado dos heróis da DC, assim como a Marvel. E o primeiro filme foi O Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder. E dessa vez temos Henry Cavill como o Superman. E esse filme aí deixou os fãs arrepiados, porque foi bom. Ele teve uma pegada mais séria, abandonou um pouco aquele visual cueca por cima da calça e deixou a gente com uma perspectiva mais realista do Superman. E ele não apareceu apenas como um ser super poderoso, mas também mostra os seus conflitos internos, o peso das suas escolhas, ele meio que entendendo o que ele significa para a humanidade. E as lutas, eram boas demais. Lembra quando ele ouve que o Zod estava ameaçando a mãe dele? O Zack Snyder estava na frente de toda essa fase nova da DC. E ele também foi responsável por dar vida a um dos maiores confrontos de todos os tempos: Batman versus Superman. Lembra que eu falei que tinha que ser doido pra enfrentar o Superman? Pois é, o Batman é doido. Se tem uma coisa que não falta no morcegão, é coragem. Aqui tem coragem. Apesar desse filme não ter sido um grande sucesso assim, a DC falou, não, vamos continuar e fazer Liga da Justiça em 2017. Durante a produção do filme, Zack Snyder foi afastado do filme por alguns problemas familiares, e daí Liga da Justiça foi finalizada com o diretor Joss Whedon. Esse filme teve os seus altos e baixos, né, mas até que teve umas cenas bem legais. Mas os fãs sabiam que o que o Zack Snyder tinha em mente meio que tinha se perdido naquele filme. E claro que a galera não ia sofrer em silêncio, né? Eles foram pra internet reclamar no Twitter e pedir, meu Deus, eu quero o Snyder Cut. E pelo que parece, reclamar no Twitter dá certo. E a DC falou, não, vamos fazer então o Snyder Cut. E daí tivemos vários problemas, né? Ia ser uma série, depois virou um filme. Enfim, nessa versão o Superman tá mais apelão do que nunca. Sério, ele não tá pra brincadeira. E essa é a primeira vez que vemos em um filme o Superman usando sua roupa preta. Nas HQ, isso acontece pela primeira vez na Action Comics 689, em uma situação bem parecida com a do Snyder Cut. Na HQ, o Superman morre no confronto contra a Doomsday. Quando ele é revivido depois de passar muito tempo enterrado, ele está fraco, né? Porque ele passou muito tempo sem tomar um solzinho. Que, aliás, se você não sabe, o solzinho é a fonte de poder do Superman. Daí ele veste o traje preto, né? Um traje que absorve energia. Como a cor preta não reflete tanto a luz, então absorve bastante. Por isso que no filme, quando ele veste a sua roupa preta, ele sai voando pra tomar um solzinho, né? Ele tá recuperando suas forças. Mas vale lembrar que mesmo antes dele fazer isso, ele já tinha batido em todo mundo da Liga da Justiça ali. E aí, qual é a sua versão favorita do Superman? Comenta aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!